Olá a todos, eu me chamo Everton Bresolin e eu vou apresentar para vocês, nessa revisão de neuroanatomia funcional, uma revisão didática, organizada pela Liga de Neurologia e Neurocirurgia da UFSPA, sobre as meninges, circulação licórica e barreira hematoencefálica. A revisão ela está organizada em tipos de circulação encefálicas, as meninges, entrando então no conteúdo dos ventrículos, logo após o líquido cefalorraquidiano desde sua secreção, passando até as patologias associadas, circulação e excreção do mesmo, e a barreira hematoencefálica. Em relação aos tipos de circulação encefálica, nós possuímos dois tipos, sendo a barreira hematoencefálica e a barreira hematolicórica, cada uma especializada em um tipo de secreção, sendo que a barreira hematolicórica é aquela que vai originar o líquido cefalorraquidiano e a barreira hematoencefálica é aquela que vai originar o líquido intersticial do sistema nervoso central. Ambos líquidos se originam do sangue arterial. No caso da barreira hematolicórica, passando pelo epitélio coroide, e na barreira hematoencefálica, passando pelo endotélio vascular. Ambos se armazenam nos compartimentos que têm íntima correlação com os neurônios e com as células neurogliais. No caso do líquido cefalorraquidiano, ele vai ser excretado logo após pelas vilosidades aracnoideias para a circulação venosa, e no caso do líquido intersticial do sistema nervoso central, pela vênula e veia pós-capilar, desembocando nas veias encefálicas e novamente também para o sangue venoso dos seios durais e veias medulares espinhais. Em relação às meninges. As meninges, ela tem como uma das principais funções uma barreira física contra choque. Ela pode ser dividida em três, dura mater, aracnoide e pia mater, sendo que a dura mater está correlacionada com a lâmina óssea do crânio e dos vértebras. Já entre a dura mater e a aracnoide, nós temos vasos sanguíneos de grande calibre, sendo que seu rompimento origina o hematoma subdural. E logo após da aracnoide, nós temos o espaço onde circula o líquido cefalorraquidiano, onde há a presença das trabéculas aracnoideias. E bem embaixo da aracnoide e das trabéculas aracnoideias, nós temos a pia mater, que está intimamente ligada ao encéfalo, ao tecido encefálico e aos vasos sanguíneos. A dura mater é a mais espessa e rígida, a aracnoide é aquela que forma fenestras, no qual onde circula o líquido cefalorraquidiano, e a pia mater é aquela que está intimamente ligada ao encéfalo, ao lado das células nervosas. Nesta imagem, nós conseguimos ver no lado esquerdo uma imagem com a amostra da dura mater, com os vasos sanguíneos inferiores a essa, vasos sanguíneos de grande calibre. Logo após, nós temos o espaço subdural, chegando na membrana aracnoide com as trabéculas aracnoideias, formando o espaço subaracnoideu, e correlacionado ao lado do tecido encefálico e dos vasos sanguíneos de menor calibre, nós temos a pia mater. Nesta imagem, nós temos as mesmas demonstrações, sendo nessa parte ilustrada em verde a dura mater, logo abaixo a aracnoide com as trabéculas, e embaixo a pia mater. Uma característica nessa imagem que ela demonstra os plexos coroides, onde é feita a síntese e a secreção do líquor, esses plexos coroides estão presentes nos ventrículos, que nós vamos ver mais adiante. E logo após, nesta imagem, nós conseguimos também visualizar o sistema de excreção do líquor, formado pelas granulações aracnoideias no seio sagital superior, que nós vamos visualizar mais adiante. Nós conseguimos visualizar o líquor circulando aqui pelo espaço subaracnoideu, com essas trabéculas aqui formando fenestrações, e chegando às granulações que são similares aos alvéolos pulmonares, onde vai ocorrer troca então do líquor do espaço subaracnoideu para o seio sagital superior, que é onde que faz a confluência com o sistema venoso sanguíneo. Aqui nós visualizamos as meninges, já na medula vertebral,
sendo que intimamente ligada à medula nós temos a pia mater, logo após nós temos a aracnoide com as suas trabéculas e a dura mater. Vale ressaltar que a aracnoide, tanto quanto a dura mater, acompanha os nervos espinhais. Com relação aos ventrículos, então, os ventrículos, eles são formados numa quantidade de 4, sendo interligados por forames, aquedutos e canais, sendo que os ventrículos laterais, que são propriamente o primeiro e o segundo ventrículo, estão um em cada hemisfério cerebral. Já o terceiro ventrículo, ele está mais na linha medial, interligado pelo primeiro e segundo ventrículo pelo forame de Monro, ou forame interventricular. Logo após, nós temos o aqueduto de Sylvius, ou aqueduto cerebral, ligando o quarto ventrículo. E posterior ao quarto ventrículo, nós temos o canal central. E não foi demonstrado aqui na ilustração, mas existe um outro forame inferior ao quarto ventrículo, que é o forame de Magendie-Luschka, que é o que é responsável pela chegada do líquor ao sistema do espaço subaracnoideu. Nesta imagem medial do encéfalo, nós visualizamos apenas o terceiro ventrículo, lembrando que o primeiro e o segundo ventrículo estão um em cada hemisfério, a presença do aqueduto cerebral, chegando ao quarto ventrículo, e o canal espinhal, ou canal central da medula, também levando a circulação licórica. O forame de Magendie-Luschka, ele está inferior aqui à linha medial do cerebelo e inferior ao quarto ventrículo. Nesta imagem superior do encéfalo, nós visualizamos o primeiro e o segundo ventrículo ou ventrículos laterais, um em cada hemisfério, confluindo então através do forame de Monro ou forame interventricular no terceiro ventrículo, chegando no aqueduto cerebral, ou aqueduto de Sylvius, ao quarto ventrículo, e já aqui nós não conseguimos visualizar o canal central. Os ventrículos, eles estão intimamente relacionados a estruturas anatômicas funcionais ao redor deles, sendo que os ventrículos laterais, eles fazem parte do telencéfalo e as estruturas encefálicas que eles se correlacionam é o córtex cerebral e substâncias cinzentas como os núcleos da base, hipocampo, bulbo olfatório e prosencéfalo basal. Já o terceiro ventrículo está a nível de diencéfalo, relacionando-se com o tálamo dorsal e o hipotálamo. Já o aqueduto cerebral faz parte do mesencéfalo, com lateralização dos colículos superiores e inferiores. Já o quarto ventrículo está presente tanto no metencéfalo quanto no mielencéfalo, a nível de cerebelo, ponte e bulbo. E já o canal central está a nível de medula espinhal. Vale lembrar que os ventrículos se originam do lúmen do tubo neural embrionário, que nós vamos visualizar mais adiante. Nesta imagem, nós conseguimos ver essa correlação dos ventrículos, sendo que os ventrículos laterais, eles estão próximos, então, ao mesencéfalo basal, principalmente os núcleos da base. Eles são separados pelo septo pelúcido. Logo após, nós temos os forames de Monro, chegando ao terceiro ventrículo, e o terceiro ventrículo está lateralizado, ou medial, ao tálamo e ao hipotálamo, essas estruturas em lilás que nós conseguimos visualizar aqui. Neste corte do telencéfalo de um embrião, nós visualizamos o telencéfalo ainda em processo de formação, assim como o diencéfalo. Nós já conseguimos visualizar uma diferenciação do lúmen do canal vertebral do embrião em primeiro e segundo ventrículo, ventrículos laterais, e em terceiro ventrículo, ao redor do diencéfalo. Logo após, nós visualizamos uma diferenciação já desses ventrículos, formando já o hipotálamo e o telencéfalo basal, e a diferenciação já em estruturas da substância branca. Conforme o telencéfalo vai criando seus neurônios, ele vai achatando esses ventrículos, formando então os canais e os aquedutos que ligam um espaço ao outro.
Nesta outra imagem, nós visualizamos então o mesencéfalo, um corte do mesencéfalo, mostrando o aqueduto cerebral já em formação, relacionado ao tegmento. Já a um nível mais inferior, nós visualizamos o cerebelo e a ponte, também formando o quarto ventrículo. Descendo mais ainda no folheto embrionário, nós visualizamos a formação do quarto ventrículo relacionado à sua medula, e mais inferiormente a nível medular, nós visualizamos então o canal espinhal ao redor da substância cinzenta propriamente dita, na zona intermediária e nos cornos dorsais da medula. Nesta imagem lateralizada, nós conseguimos visualizar um corte então de um embrião, visualizando então os ventrículos laterais a nível do telencéfalo, o terceiro ventrículo ao nível de diencéfalo, o aqueduto cerebral a nível do mesencéfalo e o quarto ventrículo a nível de rombencéfalo e o canal espinhal a nível da medula espinhal. Aqui nós visualizamos essa correlação com a divisão então do telencéfalo basal, onde está presente os núcleos da base e todas as outras estruturas subcorticais. Entrando então agora sobre o assunto do líquido cefalorraquidiano, nós visualizamos que o líquido cefalorraquidiano ele se origina nos plexos coroides que são presentes nos ventrículos, e o armazenamento se dá através das cisternas e do espaço subaracnoideu, numa quantidade de 140 ml, sendo que ele produz ao total 500 ml ao dia, e sua excreção se dá nos vilos ou granulações aracnoideias, próximas à circulação venosa lá no seio sagital superior do encéfalo. Podemos visualizar que há uma produção muito maior do que a quantidade que se consegue armazenar. Isso é um dos grandes problemas que leva à hidrocefalia, que nós vamos ver mais adiante. Conseguimos visualizar então a localização dos plexos coroides nos ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículo em cada hemisfério, passando pelos forames de Monro, chegando ao terceiro ventrículo, pelo aqueduto cerebral, chegando ao quarto ventrículo. Essas arranhuras aqui que nós visualizamos em vermelho é os plexos coroides, estão presentes nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo, e é onde é feita a secreção do líquor. Sobre as características bioquímicas do líquor, ele é formado então através da passagem de nutrientes e íons, líquido, enfim, do espaço arterial, do sistema arterial, para as células epiteliais, por meio de canais de membrana, canais iônicos, entre outras estruturas de membrana, proteínas de membrana, e logo após é secretado então no lúmen dos ventrículos. Essa passagem de nutrientes de um espaço, que é o arterial, para o espaço ventricular, se dá através de transporte ativo, difusão facilitada, troca iônica facilitada e troca iônica ativa. Sobre as características bioquímicas do líquor, nós temos que ele é formado em 99% de água, logo após tem um nível elevado de sódio e de cloreto e de outros íons, assim como de glicose e proteínas. A sua circulação, então, se dá a nível de ventrículos, de uma ordem ascendente e descendente, circulando então toda a medula e entrando no espaço subaracnoideu, chegando às velocidades aracnoideias, onde é feita a sua excreção para o sistema venoso sanguíneo. Aqui nós conseguimos visualizar o plexo coroide dos ventrículos laterais do terceiro ventrículo, assim como do quarto ventrículo. O forame de Magen de Luschka, que é aquele que eu falei que está inferior ao quarto ventrículo, que faz com que ocorra uma passagem do líquor para o sistema subaracnoideu. E já no seio sagital superior, é onde que ocorre então a passagem, por meio das velocidades aracnoideias, do excesso de líquor para a circulação sanguínea. Outras imagens ilustrando a circulação. Nós visualizamos a circulação descendente dos ventrículos, indo para a medula,
assim como circulante a nível de espaço subaracnoideu. Nessa imagem nós visualizamos o encéfalo de um camundongo ou de um rato, sendo que tem uma ordem então dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo e para o quarto ventrículo, chegando no espaço subaracnoideu. E a sua excreção se dá então nas velocidades aracnoideias através do processo de vacuolização das células aracnoides, no qual o líquor é internalizado por um vacúolo e excretado então no lúmen do seio sagital superior, que faz confluência com a circulação sanguínea venosa. Em relação às patologias que podem ser ocasionadas então em relação ao líquor, nós visualizamos a hidrocefalia. A hidrocefalia ela tem como características um processo de aumento do perímetro encefálico, no qual há uma compressão do líquor que está presente nos ventrículos contra o sistema nervoso, pressionando-o contra a calota craniana. Vale ressaltar que a hidrocefalia ela é um processo normal, que grande maioria dos recém-nascidos nascem com ela, mas tende a regredir, e quando não regride é um processo patológico. Ela pode ser de origem congênita ou não congênita. Congênita quando é de um processo genético ou de alterações intrauterinas, e não congênita quando é adquirida, e que pode ser originárias de tumores encefálicos, enfim, de algumas outras características que acabam alterando a circulação licórica ou a sua excreção ou alteração da sua secreção. Nós visualizamos aqui em relação às patologias também do líquor. Ela pode ser comunicante e não comunicante. Comunicante é quando ocorre um processo, então, de alterações na sua secreção e na sua síntese, secreção ou síntese, ou na sua excreção. Os processos pelo qual que podem originar essas alterações são, por exemplo, meningites, neoplasias malignas, hemorragias subaracnoideias, entre outras características. E não comunicante, que é quando ocorre uma interrupção do fluxo do líquor, da circulação licórica, que pode ser devido a abscessos, estenose do aqueduto, por meio de origem infecciosa ligada ao cromossomo X, hematomas, malformações da veia de Galeno, tumores e enfermidades neurocutâneas, ou seja, interrompendo a circulação licórica. Em relação ao tratamento da hidrocefalia, nós temos que pode ser inserido um tubo nos ventrículos. Esse tubo está conectado a um tubo de drenagem que acaba desembocando na cavidade peritoneal e que acaba retirando o excesso de líquor do ventricular ou liberando na cavidade peritoneal onde é absorvido. Esse tubo, ele faz com que ocorra uma análise da pressão intracerebral por meio de uma máquina que faz um registro gráfico, e todo o excedente de líquor que o sistema nervoso central não comporta é excretada num recipiente. Essa monitorização da pressão ventricular, ela pode ser também se dada através de uma pressão subdural ou da pressão epidural. A pressão subdural é quando esse tubo está conectado no espaço subaracnoideu, e da pressão epidural quando se coloca um sensor entre a dura mater e a calota craniana, que vai verificar a compressão do tecido encefálico contra o osso do crânio. Adentrando no nosso último conteúdo, que é sobre a barreira hematoencefálica, nós visualizamos que a barreira hematoencefálica ela é formada, então, pelos vasos sanguíneos, pelas células endoteliais do capilar encefálico, e a junção dessas células endoteliais forma a junção oclusiva. Logo após nós temos, então, a presença também de pés astrocitários, pé terminal astrocitário, podócito astrocitário. E também existem as células dos pericitos que auxiliam, então, na estabilidade dessa membrana, desse vaso sanguíneo, nesse processo, então, de formação da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica foi descoberta no século XIX por Paul Ehrlich e por Edwin Goldman. E
A junção oclusiva, ela pode formar fenestras ou fendas intercelulares. As fendas intercelulares, elas são formadas, então, por proteínas de membrana, que fazem com que ocorra uma adesão de uma célula na outra ou uma membrana na outra, impedindo, então, a passagem de qualquer substância de um espaço para o outro. Entre as proteínas de membranas que existem fazendo essa oclusão, temos a ocludina, a claudina e a JAN. Quanto às características bioquímicas, nós visualizamos que a passagem de nutrientes, íons e água do lumen do vaso sanguíneo para o interstício do encéfalo se dá através de células endoteliais da barreira hematoencefálica. Essas células endoteliais possuem canais de membrana, assim como proteínas de membrana que fazem com que ocorra a passagem desses íons e dessas proteínas, enfim, aminoácidos, de um local para o outro, através de difusão facilitada, transporte ativo ou troca iônica ativa. E uma característica importante é que entre uma dessas proteínas de membrana nós temos a aquaporina, que é o canal responsável pela passagem de moléculas de água de um espaço para o outro. Lembrando que tanto o líquor quanto o espaço intersticial é rico em água. Então, essas aquaporinas são muito presentes em qualquer célula, tanto na barreira hematolicórica quanto hematoencefálica. Bom, eu deixo então as referências pelo qual eu criei esses slides. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tu pode nos acionar, que vamos estar sanando elas. E boa continuação do estudo, então, na revisão de neuroanatomia funcional, organizada pela Liga de Neurologia e Neurocirurgia. Bons estudos!